A segunda temporada de Dandadan finalmente acabou de chegar. E se você, assim como eu, amou a primeira, então se prepara porque essa aqui veio em peso, meu parceiro. O episódio começa com aqueles taradões indo pra cima da Momo. Quando ela ia se defender, aquele safado grudou no braço dela e já tava pensando maldade. Assim que ela baixa a cabeça no fundo da piscina, ela começou a sentir muita tontura. Mas foi aí que uma aura verde apareceu e depois de explodir tudo ainda nocauteou aquele velho tarado. A intensidade do poder foi tão forte que a água agora tava fervendo. Os canários tava se perguntando onde que o parceiro tocou nela pra ela ficar nervosa desse jeito. A Momo já tava dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? E por coincidência do destino, algumas madeiras caíram na cabeça deles. Só que ele ia fugir, mas um desgraçado começou a nadar muito rápido, já grudou na perna dela com um olhar muito medonho. A mina já tava se cagando toda de medo. Mas também, né, com uma desgraça dessa atrás dela, quem não ficaria? O velhote já ia mostrando pra ela com quantos paus que se faz uma canoa, mas pelo visto a sorte realmente tava do lado dela hoje. E em vez de ficar assustada com a situação, a Momo tava lá admirando a paisagem. Aí do nada uma voz fala que tinha muita sorte pra vir parar no lugar desse. E era logo a vovó Turbo falando que nunca se deve subestimar ela. Isso porque ela ouviu a Seiko dizendo onde era o endereço. E como tinha águas termais, ela não resistiu, tinha que vir junto. A Momo queria saber o que eles iam fazer agora que tudo tava destruído. Mas o gatinho Turbo disse que não tinha nada a ver com esse lugar todo acabado. Os peladões estavam se perguntando que merda aconteceu aqui. Bem na hora aparecem uns caras falando que não acredita que esses desgraçados estão aprontando de novo. E os vagabundos já saíram vazando até pelo telhado. E a mina tava lá gritando, mandando prender esses desgraçados. E o gatinho Turbo só de boas falando que o banho tava muito gostoso. E por sair por aí, a Momo agradece por ter sido salva, né? Mas segundo as palavras da velha Turbo, foi só o poder do hospedeiro que salvou ela. Agora o mistério que a mina queria entender é porque não dava pra ver nenhum tipo de assombração dentro daquela casa. O gatinho diz que isso acontece quando uma casa absorve muito sangue humano. Voltando lá pra dentro, os parceiros estavam se perguntando que buraco bizarro era esse. Enquanto o diálogo rolava, tinha logo um pôster do Neymar na parede, mano. Assim que a campanha toca, eles falam que só pode ser a Momo voltando. Mas quando o Digi abre a porta pra conferir, era logo aqueles cidadãos estranhos encarando eles. Aí bem na hora a abertura começa pra atrapalhar o episódio na melhor parte. É brincadeira, viu? Se liga que bosta que ficou essa nova abertura. Nossa, que bosta! E depois de entrar na casa do Gigi, pense em uma visita folgada, hein, meu parceiro? Ele estava reclamando que os vizinhos não cumprimentavam ninguém, que já tava na hora de ensinar de quem é esse território aqui. A velha com cara de chupar a cabra manda ele sentar pra comer um salgadinho. E que é bom ele ser bem amigável porque graças a eles que ele não tá pagando aluguel. Aliás, ele era uma criança sem pais, então ele tinha que ser grato por não estar morando na rua. O Okaru não tava entendendo era nada. E o Gigi explica que quando os pais dele estiverem internados, ele não vai precisar pagar aluguel. Aí o mínimo que ele precisa fazer é ser grato pra família Kito, que são os proprietários. O Nerdola queria saber que desculpinha que eles iam arrumar por ter feito um buraco na parede. E o mano fala que esse é o fim de que eles nem sabiam de nada. A véia da sobrancelha de Amy pergunta por que ele sumiu. E ele mete a do louco falando que ele foi buscar o amiguinho que queria vir aqui. Mas ela não acreditou nem um pouco nessa história. Pergunta se por acaso ele tentou trazer outra médio como ele sempre faz. Os outros carniças estavam lá xingando ele falando que nem tinha fantasma nessa casa. E o Gigi pergunta se um mongo desse tinha cara de médio por acaso. De repente a bicha puxou uma espingarda falando que infelizmente acidentes costumam acontecer nessas montanhas. Tipo se sem querer ela querer caçar um javali e alguém entrar na frente dela. Como ele não é idiota, o mano já entendeu o recado e fala que é melhor não chamar a atenção da polícia. E foi só falar que um policial literalmente apareceu na mesma hora. Mas ele não tava aqui pra arrumar problema não. Na verdade foi ele que salvou aqueles taradões da piscina. A sala do cara tava parecendo a casa da mãe Joana. E uma véia deixa claro que se alguém da família Kito for preso vai ser culpa dele. Os canalhas perguntam onde ele tava e ele fala que ele tinha saído com um amigo. E o tarado deixa claro que odeia pessoas mentirosas. E que espera que essa seja verdade mesmo. E depois de perguntar quem era esse Nerdola, o mano disse que foi ele que veio aqui porque ele queria fazer uma visitinha. Pra confirmar se era verdade, ele perguntou qual era o time preferido do Gigi. E se eles forem verdadeiros amigos, com certeza eles iam saber. O cara já tava se tremendo todo de medo. Afinal, o Okaru não entende nada de futebol. E quando ele fala que é PSG, o canalha fica surpreso e diz que pelo visto eles são verdadeiros amigos mesmo. Aí quando o Gigi pergunta como ele acertou, foi graças ao pôster do menino Ney que tava lá na parede. A véia chupa-cabra pergunta onde tava a terceira pessoa que ele tinha convidado. Ele até tenta fingir que não sabia de nada, mas ela fala que sabe que é uma garota. O canalha queria saber se ele tava mesmo falando a verdade. E depois de continuar mentindo, a chupa-cabra fala que esse é o fim dele por ter mentido pra ela. E enquanto isso, a Momo tava lá na frente do templo do Tsushinoko. Ela queria saber por que tinha um doente plantando bananeira. E depois de trocar uma ideia com ele, o cara pede desculpa por parecer estranho que ele tá tentando virar um youtuber. A Momo pensava que esse lugar era valioso pra qualquer um entrar, né? Então ela não via a hora de poder voltar aqui e trazer o Okaru. Assim que ela viu o famoso Tsushinoko, ela disse que nem parecia. O maluco fala que até ele vai concordar com ela. Mas segundo os documentos, esse aqui realmente é o grande templo do deus serpente. Há muitos anos atrás as pessoas adoravam uma cobra gigante que vivia dentro desse vulcão. Então sempre que ela sentia fome, o vulcão entrava em erupção e eles ofereciam uma das crianças da vila como sacrifício. E foi desse jeito que o vulcão ficou calmo por 200 anos e eles ganharam as bênçãos da fonte termal. A teoria é que esse resto de cobra seja alguma vez que ela trocou de pele. Então eles cultuavam essa coisa pra não precisar fazer sacrifício. A Momo pergunta onde que entra a parte do Tsushinoko nessa história. E o cara fala que foi o pai
pai dele que diz que esse nome chama mais a atenção dos turistas, sem contar que essa lenda da serpente gigante não passava de um erro dos humanos. Então é loucura eles fazerem esse sacrifício à toa. A Momo fala que bem que ele podia contar essa história no YouTube em vez de ficar plantando bananeira. E a ideia foi tão boa que até o cara se assustou. Saindo de lá, a Momo diz que o Nerdola ia ficar bem triste de saber que tudo era mentira. Mas o que ela tava querendo saber mesmo é se os garotos estavam se dando bem. Aí quando ela abre a porta perguntando se tinha aparecido algum fantasma, os caras tava desmaiado no chão. A velha chupacabra fala que agora sim eles tinham todas as oferendas. Então o festival agora realmente vai começar. A Momo já soltou a sacola no chão e mandou uma bicuda bem no pescoço daquele otário. O outro também pensou que ia arrumar alguma coisa, mas levou logo uma joelhada na boca. Enquanto ela reclamava que o joelho tava doendo, os caras vieram pra cima dela, mas não tava arrumando nada. Só que dessa vez, se não fosse os poderes psíquicos, com certeza ela tinha morrido. Aí ela tacou a mesa na direção deles. Fez um omelete bem caprichado. E do nada aparece um tiozão dando uma cabeçada por trás dela. Lá ele 1000 vezes. Que demais! Ai, que delícia! A Momo tava começando a ficar com muita tontura de novo. O tarado fala que ela não precisava sentir medo dele. Aí quando o gatinho turbo aparece xingando ele, o cara tomou logo um susto e já até caiu pra trás. Ela pergunta quem foi a praga que apertou ela enquanto ela tava dormindo tão gostoso. E quando a Momo diz que seria bom uma ajudinha, ela fala que nem que a vacatuça que ela vai ajudar. E os safados mandam ela se acalmar. E ela manda eles saírem dessa casa agora. Os caras tava sangrando cinza. E então a velha chupacabra foi pra cima da Momo e conseguiu derrubar ela com muito estilo. Pelo visto o cara tava em dia, hein? Porque além de ser muito rápido, seus golpes destruíam até parede. O combate tava tão insano que mesmo a Momo usando seus poderes, a velha tava conseguindo desviar tranquilamente. E então essa maluca começou a usar uma sequência cabulosa que se chamava Jennifer Lopes. E depois foi só mandar o golpe da Anaconda que a Momo foi arremessada pra longe e atravessou até a parede. A galera não parava de gritar que a mãe deles era a mulher mais forte da família Quito. Mas ela tava mesmo querendo saber que pirralha é essa que usava um poder estranho. Já a Momo pergunta quem era esse capeta. E o gatinho diz que é só uma velha acabada muito poderosa. Quando ela fala que não sabia que existia isso, o gatinho fala que tinha uma bem lá na casa deles. O vagabundo ficou assustado quando viu que as coisas estavam flutuando. E a Momo não parava de reclamar da carniça desse lugar. A velha fala que não sabe quem é essa baranga e que ela não parecia ser uma médium. E que se ela estiver pensando em destruir essa vila, vão ficar claro que a família Quito protege esse lugar por muitas gerações. A mina tava lá dizendo que foi ela que invadiu a casa dos outros destruindo tudo. E a velha fala que nem ferrando que ela vai ficar usando as fontes termais. Afinal foi eles que ficou 200 anos alimentando aquela serpente maluca. E é agora que as peças se encaixaram, meus amigos. Basicamente essa casa do Gigi é o verdadeiro altar de sacrifício. Então eles convidam as pessoas pra morar aqui e depois oferta pra serpente. A Momo fala que então é por isso que os pais do Gigi desapareceu. E a velha fala que foi bem na hora certa, já que ele estava ficando sem oferenda. Do nada tudo começa a tremer e a serpente tava tão faminta que já tava tentando devorar ela. A mina até tentou pensar em um plano pra ver se ela conseguia fugir daqui, mas eles fizeram ela voltar deixando claro que o sacrifício não ia conseguir fugir. A Momo tava tão desesperada que mandou a velha turbo fazer alguma coisa, senão elas iam morrer de vez. Mas foi aí que a dupla de melhores amigos apareceu e empurrou todo mundo naquela areia movediça. O Nerdola quase conseguiu salvar ela, só que geral começou a ser sugado lá pra baixo. Depois de cair em cima dele, ela pergunta se tava tudo bem e ele fala que acha que sim. E por alguma razão tinha uma espécie de cidade perdida por aqui. Quando eles escutam o Gigi pedindo socorro, eles vão correndo ajudar. O problema é que dessa vez a Momo não conseguiu alcançar ele. Mas antes dele bater a cabeça no chão, alguma coisa meio macia fez ele cair e não se machucar. Só que não foi qualquer coisa não, meus amigos. Simplesmente o cara caiu em cima da lendária serpente que tava com mais fome que a Thaís Carla. Aquela família maluca começou a ir na direção dela, dizendo que a presença do Deus Cobra é uma honra. Então pra alimentar ela, eles trouxeram essas 3 crianças. A turminha pensava que esse Deus Serpente fosse só uma lenda, né? O gatinho turbo fala que na verdade isso aqui é um kuragari. E o Nerdola fala que é uma minhoca gigante que devora homens e morava lá no deserto de Gobi. A Momo pergunta se é sério que eles ficaram todos esses 200 anos alimentando uma minhoca e não uma cobra. O chupacabra não parava de mandar a cobra não devorar aqueles 3. A mina manda ela parar de ser imbecil porque isso aqui não é o deus das serpentes e sim uma minhoca gigante. E o bichão foi pra cima deles e de falar que não tem como derrotar um monstro desse tamanho. Como eles não é idiota, os caras já se escondeu dentro de uma casa. Um barulhão esquisito aparece e o Nerdola e a Momo acabam ficando no chão. Nessa que o Gigi vai correndo pra ver se eles estavam bem. O cara perde o controle e começa a se transformar e vai com tudo pra cima dele. Do nada uma espécie de Senhor Madruga aparece. E quando parecia que esse ia ser o fim do Gigi, o Nerdola tava lutando consigo mesmo pra impedir uma tragédia. O mano tava babando até sangue. E então depois de perceber que ele acabasse machucando, o parceiro tava tentando evitar que isso acontecesse. O problema é que o cara também não queria machucar o Gigi. Aí como eles são super amigos, o cara retribuiu o favor tentando atacar ele pela janela. Uma desgraça de amigo desse, quem precisa de inimigo, né? Oi, meu filho. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? O cara tava tão vida louca que tava disposto a jogar no Vasco só pra não ferir os seus colegas. Mas assim que aparece algo estranho no chão, o Gigi pegou eles dois e conseguiu desviar a tempo. Isso não é o bastante, o cara foi tão inteligente que atacou a caneca e descobriu que o minhocão tava reagindo de onde o som viesse. O esquisito é que esse bicho não escutava a voz de ninguém, mas sim os barulhos que tivesse vibração perto dessa casa. Nessa que o cara ia fazer besteira de novo. Mano fala pra ele parar com isso e ele insiste dizendo que ele queria morrer. De repente o Gigi começa a se lembrar de algo estranho que costumava acontecer com frequência. Basicamente os pais dele também já tinham desejado o fim de suas vidas, mas por sorte que ele conseguia
aparecer na hora pra ajudar eles. Aí de novo aquele Sr. Madruga apareceu e ele pergunta por que tudo isso estava acontecendo. E se não bastava um idiota, agora tinha dois pra ele se preocupar. Ainda bem que o gatinho Turbo tava ali pra salvar o dia. E ela já tava gritando, mandando esse imbecil amarrar esse 4 olhos logo. Enquanto ela amarrava o Nerdola, a velha Turbo tava passando o maior sufoco. O Gigi queria saber por que essas coisas malucas estavam acontecendo. E o gatinho fala que é a minhoca que tá usando essas ondas psíquicas. Assim as pessoas ficavam loucas e tentavam visitar o Michael Jackson, se é que você me entende. A pergunta que não quer calar é porque só ele tava de boa com tudo isso. E nessa que a velha Turbo ia responder. A Momo já ia fazer besteira de novo, mas o Gigi conseguiu entrar na frente pra evitar que isso acontecesse. Aquela carne estava lá fora só de boas encarando eles. E acredite se quiser, meu parceiro, nada, o cabelo daquela coisa cresceu e o parceiro fez a boa de novo e sozinho tava salvando todo mundo. E enquanto ele dava fuga naquele minhocão gigante, quando ele desce a escada o chão acaba quebrando e eles vão parar lá embaixo. O Gigi tava tendo que carregar o squat dele nas costas literalmente. Mas aí em vez do imbecil olhar pra frente, ele acabou se distraindo e levou um tombo derrubando todo mundo no chão. O cara tava tão cansado que só sabia pensar em não desistir. Só que assim fica difícil com esses dois tentando fazer besteira. E ele não parava de implorar pra eles voltarem ao normal. E quando a minhoca gigante aparece na frente dele, aquela coisa estranha tava cada vez com o cabelo maior. E nessa que ele olhou pro lado aparece um bicho mais feio que a manga que o cão chupou. E diz a lenda que quem não deixa o like no vídeo fica com essa aparência aí. Quem avisa amigo é. O Gigi fala que conhece essa praga que ficava assombrando ele o tempo todo. Por alguma razão, aqueles dois voltaram ao normal pedindo desculpa e mandando soltar eles logo. Assim que o cabeça de manga chupado olha pra trás, os caras já se cagou todo depois dessa. A velha Turbo fala pra ninguém olhar pra esse bosta, porque ele tinha um olho maligno que fazia as pessoas quererem deixar de viver. E já que essas duas carnes tinham um poder parecido, as ondas acabaram se cancelando. Quando a Momo manda o Nerdola aproveitar que ele tava parado pra atacar, o cara foi mais rápido que o Sonic, já tinha parte do pescoço do bicho no meio. E nessa que a Momo ia comemorar, a Lazarenta simplesmente se regenerou de novo. Como eles não são besta, todo mundo já aproveitou pra vazar, né? Mas nessa que o Gigi pergunta de quem foi a culpa então dos pais dele ter ficado daquele jeito, do nada aquela coisa feia encara ele, e o mano começa a ter uma visão do passado, enquanto algumas crianças dançavam pelo ar livre. Tinha um garotinho que ficava preso só vendo tudo de longe. Ele até pensou em copiar os movimentos da dança pra se divertir um pouco, mas mesmo se ocupando um pouco o seu dia, não era o suficiente pra aquecer o vazio que vivia em seu coração. Sem comida, sem amigos, mas mantinha um verdadeiro sorriso no rosto. Aqui naquele tempo aquela família fazia uns rituais malucos. Essa era uma das crianças que queria servir de alimento pro vulcão. E enquanto a lava se aproximava, o garoto disse que só queria brincar pelo menos uma última vez com as pessoas. E depois de ser queimado por completo, simplesmente aquela criança virou um fantasma. Por alguma razão estranha, vários acontecimentos horríveis aconteceram com as pessoas que vinham morar nesse lugar. Ele tentou dançar pra animar um garoto que conseguia ver ele, mas tinha alguma coisa aqui embaixo que tava forçando os moradores a fazerem loucuras. Aquela velha da família Kito já tava pensando em sacrificar essa criança também. E mesmo o fantasminha tentando ajudar, nem tinha mais como, já que ele tinha virado um fantasma. Isso despertou um ódio tão grande dentro dele, e meio que fez ele se fungir com aquele garoto e falar que vai acabar com esses desgraçados. Aí quando o flashback acaba, o Gigi já tava doidão. E a Momo fala que eles não tinham tempo, que tava na hora dele ir embora. E enquanto o Carão corria do minhocão, lá ele, o mano diz que esse bicho não era do mal que ele sofreu por todos esses anos. Aí ele começa a correr lá pra baixo, se perguntando se o corpo dele tava em algum lugar por aqui. E a Momo fala que é estranho, já que sempre que eles desciam as casas estavam ficando mais velhas. O Gigi manda ele esperar só mais um pouco que ele já vai libertar aquela criança. E então depois de chegar naquele lugar, a gente descobre que o Tripa Seca na verdade é aquele garoto. E o mais legal disso tudo é que ele ficou desde o início tentando proteger o Gigi. Só que a velha Turbo apareceu, mandando ele parar de ser imbecil e se afastar desse capeta. Mas o Gigi fala que ela não sabia de nada, que esse fantasma era diferente. O gatinho Turbo diz que ele só podia estar ficando louco mesmo. E enquanto isso, o minhocão tava cheio de energia pra acabar com a raça deles. E depois de levar um choque no traseiro, eles já caíram no chão e uma gosma estranha grudou na mão deles. E agora aquela minhoca maluca tava meio que vomitando neles e deixando esse lugar todo gosmento. A Momo perguntou onde que aquele idiota tinha se metido. O 4 olhos tava lá com o corpo paralisado sem conseguir se mexer. A mina fala que tava na hora de vazar, mas bem na hora os cabelos daquele garoto grudaram no corpo do parceiro. E então depois de ser levado pra um lugar estranho, ele se depara com aquela criança e pede desculpa por ter culpado ele todos esses anos. O garotinho fala que ele só queria poder brincar com ele. E nessa que o Didi fala que eles podem brincar de qualquer coisa. Quando ele diz que eles podiam ficar junto pra sempre, o garoto dá um sorriso e fala que finalmente ele disse isso. Aí uma coisa muito louca começa a acontecer e o Didi tava gritando sem entender mais nada. Eles já tomaram logo mais um choque na bunda pra ficar esperto e o rosto da Momo tava grudado por completo. O minhocão ia mandar um fatality nela, mas foi aí que o parceiro já ficou overpower e saiu arrebentando aquele verme. O golpe foi tão forte que a cabeça dele foi arrancada na hora. O cara tava lá só de cuequinha e dizendo que finalmente esse corpo era dele. E então agora todos os humanos iam morrer de uma vez por todas. Assim que a Momo pergunta se então esse era o poder do olho maligno, o gatinho tava surtando, mandando ela prestar atenção pra ela não ser pega. Foi só falar que o cara deu um chutão nela e perguntou por que um poder estranho tava saindo dela. A velha Turbo xinga ele de estrupício, mandando ele abaixar a bola. E ele queria saber por que um gato yokai tava sendo escravo dos humanos por acaso. Claramente que a velha nem ia levar desaforo pra casa, né? Mas
Mas o problema é que esse aqui não era o Gigi, e sim aquele garoto querendo acabar com a humanidade. A minhoca maluca se regenerou pra atacar eles, mas com esse Rinnegan na testa até eu desviava dessa. O cara fala que essa minhoca sentiu o rancor de todas as pessoas que foram justiçadas. Aí depois de fazer uma espécie de Akuma no Mi, ele mandou bem na garganta dela. E parece que ele decidiu solar ela só na base do futebol. O resultado disso foi arregaçar o corpo dela, e o cara ainda tava lá fazendo embaixadinha com aquela bola. Depois dessa, o minhocão até entrou pra baixo da terra. A Momo não tava entendendo nada que tava acontecendo. O gatinho Turbo fala que desde o início as coisas estavam claras. A vovó Seiko sempre vivia chamando esse garoto de gênio. Isso porque além do poder espiritual forte, ele tem um corpo super shapeado. Então é meio óbvio que esse Rinnegan 2.0 ia querer ele como hospedeiro. E o gatinho ainda falou que até ele escolheria o Gigi pra possuir. A Momo diz que ele nunca foi assim quando eles eram criança. E a véia fala que cada um costuma despertar com uma idade diferente mesmo. Quando o Ronaldinho Gaúcho aparece fazendo embaixadinha, assim que ele chuta a bola nela, a mina já mostrou sua habilidade de goleiro. Aí o cara já mudou de futebol pra boxe e quis apagar a mina na base do soco. Dessa que ela pensou que seria o fim, o Nerdola apareceu bem na hora pra salvar o dia. Deixou claro que ele vai acabar com a vida desse desgraçado e machucou a querida momozinha dele. Quando o Xuxi dele se juntou, simplesmente o nível de poder do Gigi tava tão sinistro que arremessou ele lá pra trás. Se é que o mano ia mandar o chutão igual do Super 11, sorte que o cara não tava esperto e conseguiu salvar a Momo. O mano do Rinnegan pergunta se ele vai mesmo proteger os humanos e que ele nem parece um yokai. O 4 Olhos já manda o papo falando que agora ele pode até tá fugindo, mas daqui a pouco ele vai voltar pra dar o troco nesse desgraçado. Claramente que ele não ia ficar parado vendo eles fugir. Aí quando ele manda o chutão, a Momo mostrou que é goleira da seleção e impediu o ataque. Ele estava dando a vida pra fugir dali. Enquanto isso, o menino nem não parava de chutar aquela Akuma no Mi pra cima deles. Nessa que ele olhou pro lado, o nosso futuro casalzinho já tinha até vazado. A mina agradece falando que ele mandou muito bem nessa, mas ele disse que as coisas não estavam nada legal nesse momento. Ela queria saber que merda era aquela que tava ali em cima. E o mano explica que são uma das características dos vermes da morte. Sim, eles dão choque elétricos e enfraquecem o alvo com seu veneno. A Momo já tava xingando aquela coisa estranha sem parar. Ela diz que eles precisam vazar ou então eles iam ficar lascados. Aí ela começa a surtar perguntando como que eles iam fugir sendo que nem dá pra alcançar a saída. A boa notícia é que a fraqueza do bicho é a luz do sol. Isso porque normalmente essa espécie subterrânea não aguentava a luz ultravioleta forte que vinha do sol. E agora ela queria saber como que atrai uma minhoca desse tamanho lá pra fora, sendo que tinha uma maldição que jogava futebol querendo vir pegar eles. E o Nerdola manda ela relaxar porque se for por ela ele vai dar um jeito rapidinho. A Momo fala que se a ideia for fugir sozinha não ia adiantar de nada, mas essa era a única coisa que dava pra fazer, né? E como eles não tinham tempo, era melhor ela achar uma corda lá em cima e puxar eles. O problema é que o Gigi ainda tava naquela forma bizarra, mas o Okarun fala que ele mesmo vai resolver isso. Aí a gatinha se aproxima dele, depois de pegar em sua mão ela promete que vai tirar eles dessa. Então o Okarun já ativou a transformação dele. Depois de colocar ele em cima de uma poltrona, ela pergunta se ele tava ficando maluco e fala que é só ela ir voando e seus poderes podiam ajudar em alguma emergência. Se ela conseguir reclamar, o cara já contou até 3 e mandou ela voando lá pra cima. E se liga na cara dela, meu parceiro. Certeza que a calcinha dela deve estar melecada de merda uma hora dessa. Quando o impulso tava acabando, ela usou seus poderes pra conseguir chegar lá em cima. Só que o que ela não tava esperando é que ela ia começar a cair lá pra baixo. Mas foi só usar aquela mãozona verde que ela conseguiu vazar e o Prof tava até comemorando. O ambiente inteiro já ficou roxo. E lá tava aquele mano do Rinnegan mandando ele se alegrar porque ele seria o primeiro a morrer. O cara ativa a transformação falando que isso aqui não vai ficar barato. Já lá em cima, a Momo tava dando graças a Deus que essa maluquice deu certo. Depois de procurar por uma corda, ela fala que vai pegar a primeira coisa comprida que ela visse na frente dela. E já que ela não é nada boba, a mina foi lá e fez uma corda só na base da dentada com uma cortina. Só parece que faltou um pouquinho pra chegar lá embaixo. A coitada tava desesperada tentando pensar em algum plano. Que tinha que ter um jeito de parar o veneno e derrotar aquela minhoca gigante. Se é que ela começa a se lembrar do passado, ela fala que teve uma brilhante ideia. Pra ajudar a piorar tudo, a mina tinha perdido o celular. Mas aí foi só pegar um pouco de papel e ligar o fogão. E ela colocou fogo na casa e tava gritando pedindo pra alguém chamar os bombeiros. E ela mandou o Karun se cuidar porque ela vai dar um jeito de salvar eles. Falando nele, o cara tava lá dando fuga naquela Akuma no Mi. As casas já estavam caindo aos pedaços. E depois de encarar ele, o Gigi mandou logo mais um chutão. E foi por muito pouco que a cabeça dele não foi arrancada. O parceiro nem tinha tempo pra descansar que já estavam tentando matar ele de novo. E mesmo correndo com toda a sua velocidade, o cara sempre tava alcançando ele. Ele até tentou derrubar ele no soco, mas já foi lançado pro outro lado recebendo mais um ataque de novo. Dessa vez o Gigi encaixou uma joelhada cabulosa bem no estômago dele. Nessa que ele devolve o ataque, o cara faz um Rasengan roxo e manda nele. Mas como não teve eficiência, ele viu na porrada mesmo. Quando o olhinho roubado brilhou, aquela bola acerta a boca do Karun, ele já tinha virado um saco de pancada. E haja força na barriga pra aguentar uns ataques desse, viu? O Gigi fala que ele parece um inseto irritante fugindo desse jeito, mas isso não era um problema já que ele tava gostando de brincar e levar o corpo dele ao máximo, assim que ele nota o nariz dele sangrando. E ele diz que esse veneno é um pouco forte pra esse hospedeiro. Aí o olho dele brilhou mais uma vez e prendeu o Nerdola dentro de um lugar estranho que parecia ser indestrutível. O Rinnegan fala que ele nunca vai conseguir fugir dessa casa amaldiçoada, então pra ele não ficar sozinho lá, ele quis ser amigável e foi fazer companhia. Os caras já começou a sair na porrada de novo, só que dessa vez era só o Okarun que tava apanhando sem parar. O cara tava debochando e dizendo que iria ser um prazer torturar aquela pele macia daquela garotinha que fugiu.
fugiu. E quem mandou cutucar a onça com vara curta, hein? O Nerdola mandou ele calar a boca e disse que ele fez 3 coisas que eram proibidas. A primeira delas foi machucar a querida Momozinha dele. Já a segunda foi possuir o corpo do seu amigo, sendo que ele nunca faria mal pra Momo. Quando ele começa a gritar falando que ele quer o amigo dele de volta, o desgraçado tentou acertar um soco nele, mas o cara desviou. Então ele mandou um socão duplo no queixo dele e disse que agora é hora de pisar fundo. O 4 olhos não tava pra brincadeira mesmo, porque ele tava contando número por número de cada soco que ele acertasse. Se o vagabundo tentasse revidar, ele voltava a contar do zero de novo e mandava mais 20 socos nele. E esse cara tava sofrendo mais que o joelho da Thaís Carla quando ela desce a escada. E depois de mandar 99 socos duplo na cara dele, hoje só manda mais um que aquela casa quebrou e o mano saiu voando pra longe. O Carão fala que a terceira coisa proibida que ele fez foi ter deixado ele irritado. E depois de falar que ele tava se sentindo triste, ele meio que desmaia quando chamava pela Momozinha. Assim que ele acorda, ele diz que não é hora de desmaiar uma situação dessa. E agora ele tinha que subir o máximo possível pra facilitar a fuga. E enquanto ele sofria pra carregar o corpo do Didi, ele escutou uma voz estranha gritando e xingando lá embaixo. E coitadinho do gatinho Turbo. Todo mundo se empolgou e esqueceu ele lá embaixo sozinho. A velha só sabia xingar e falar que ia matar aquela minhoca desgraçada quando ela saísse daqui. E quando o Prata aparece pra ajudar ela, pela primeira vez a gente viu esse gatinho marrento e emocionado. Enquanto ele pegava as madeiras pra fazer um caminho naquela gosma laranja, o gatinho fala pra ele parar de ser lerdo e tirar logo ela daqui. Ele fala que não é bom apressar ele pra ele não tropeçar e estragar tudo. Aí quando ele começa a puxar ela com toda a força possível, ela manda ele não tropeçar, senão ela esganar a cara dele. E foi dito e feito, hein? O otário acabou escorregando e os dois caiu naquela gosma grudenta. A velha Turbo fala que era só ele se transformar, mas quando ele diz que não dá mais já que ele se transformou 2 vezes, ela fala que sabia que não podia confiar nesse jumento. E agora os dois estavam lá só implorando por ajuda. E enquanto isso lá em cima os bombeiros chegou pra apagar o fogo. O policial pergunta se foi ela que começou esse incêndio e ela diz que sim. E a parte importante era prender a família Kito pelos crimes que eles cometeram todos esses anos. O policial queria saber se ela tinha alguma coisa contra a família Enjode que morava aqui. E a Momo já tava ficando sem paciência, falando que isso não iria ajudar em nada. Sem contar que ela tinha que resolver isso antes do pôr do sol, né? Pra piorar tudo, os policial tava tentando prender ela. E ela não parava de gritar, mandando os bombeiros jogar água no chão antes que fosse tarde. E então o chão começou a tremer. E enquanto as pessoas se assustavam, os policiais falavam pra ninguém entrar em pânico. Quando a Momo olhou pro buraco, lá tava aquela minhocona gigante saindo lá pra fora pra assustar todo mundo. As pessoas não paravam de correr. E a mina disse que já que ninguém tinha força pra puxar a minhoca, a estratégia era fazer ela sair por conta própria. Ela se lembrou de uma vez quando eles ainda eram criança. O Gigi falou que quando chove o solo ficava tão encharcado que as minhocas não conseguiam respirar. E já que elas respiravam pela pele, sair do solo era morte na certa, já que fazia muito sol no verão. Quando o flashback acabou, o minhocão tava se contorcendo todo. E já que a casa tava atrapalhando a luz do sol, a Momo pegou o carro e saiu arremessando sem nem pensar. A pele dela ficou tão estourada que ela realmente secou e caiu na mesma hora. Pra ter certeza se ela venceu, ela foi lá cutucar a minhoca perguntando se ela queria tretar. Mas aí ela saiu vazando quando viu que ela tava se mexendo. E quando ela começa a colocar aquela gosma toda pra fora, lá tava aqueles vagabundos da família Kito. A velha sobrancelhuda pergunta por que ela fez isso. A Momo fala que foi a minhoca que comeu eles. Mas na verdade ela tava se referindo ao fato dela ter atacado o grande do serpente. Mina diz que só pode ser brincadeira que ela salvou esses caras pra isso. Quando ela ia salvar os amigos dela, mais um terremoto estranho começou do nada. A diferença é que esse aqui não era só nessa casa não. Agora era a cidade inteira que tava desse jeito. A velha tava gritando, dizendo que isso foi tudo culpa dessa garota intrometida. E nessa que eles olham pra frente, depois de 200 anos o vulcão tinha acordado de novo. E enquanto tava rolando os alertas, os cidadãos estavam evacuando pro lugar mais seguro. A véia maldita fala que sabia que só existia paz nessa cidade por causa do sacrifício que eles faziam. Já a Momo tava mais perdida que você que não deixou like no vídeo ainda. Isso nem foi uma indireta, tá? Agora que o minhocão morreu, a véia só sabia culpar a mina. E dizendo que a lenda falava que o dragão que acende o céu ia lançar um arco-íris e da montanha ia engolir a vila. Depois de continuar gritando e gritando, a Momo fala que não fazia sentido já que as minhocas não conseguem ficar no sol. E então nem tinha lógica existir uma lenda que esse dragão subiria o céu. Assim que ela usou todo o seu QI, a conclusão é que a lenda não se referia à minhoca. E sim a fonte era um sinal que o vulcão iria entrar em erupção. E como as pessoas do passado sabiam, foi por isso que elas fingiam que era só uma lenda. E agora as coisas fizeram sentido, já que aquele sobrancelhudo já tinha dito que aquilo era só uma lenda. A gatinha já ficou pistola falando pra essa véia enfiar esse minhocão gigante dentro do rabo dela. Então depois de arremessar aquela coisa pra longe, a velha só sabia gritar perguntando por que ela fez isso com o Deus Serpente. Como ela não é besta, a mina saiu vazando, né? Ela usou os poderes pra controlar o cobrão dizendo que tinha um plano. E o Tribufu Seco disse que ninguém ia insultar o deus dela. E depois de correr igual uma louca, a Momo colocou a minhoca em cima de um vazamento e nem me pergunte o que ela tá fazendo que eu não faço ideia. A família maluca não parava de perseguir ela. E após avistar aquela fumaceira, ela fala que se o Magma engolir a vila, a lenda do grande Deus Serpente realmente iria
se tornar verdade. E que nem ferrando que ela ia deixar uma historinha merda dessa virar realidade. Aí ela vai atrás do outro pedaço do minhocão e levanta pra cima, falando que minhocas são tubos que iam da boca até a bunda. E nessa que ela manda o bichão botar tudo pra fora, na mesma hora aquela coisa saiu vomitando em tudo. As coisas tava ficando tão séria que além das árvores queimar, a lava tava derretendo tudo que vinha na frente dela. Mas como a Momo é esperta, ela tava usando aquela gosma nojenta pra tentar apagar esse fogaréu todo e interromper o incêndio. Ela tava toda feliz que a meleca do minhocão tava funcionando. O único problema é que essa área era grandinha até demais. E só porque as coisas estavam indo bem, apareceu aquela maluca dando uma bicuda nela. A Momo caiu com muita abundância naquele chão. E a família Kito fala que ninguém pode sair por aí insultando o grande deus serpente. Ela até tentou explicar que tava tentando resolver tudo. Mas a véia fala que quem protegia esse lugar era eles. E gente de fora não tinha que estar se intrometendo aqui não. Se não foi o bastante, ainda tava querendo sacrificar a gatinha pra apaziguar a fúria desse deus vulcão. A Momo pergunta se é sério que agora ela trocou de deus e se esqueceu do minhocão. Quando ela manda a mina calar a boca, foi por muito pouco que ela não levou uma pisa porque o sobrancelhudo apareceu pra salvar o dia. O parceiro pede desculpa falando que não acreditava que essa era a neta da mestre dele. E ela não tava acreditando que foi salva pelo mano que queria ser youtuber. O cara explicou que na semana passada a vovó Seiko pediu pra ele cuidar dos jovens por ela. Como nessa semana só uma garota visitou ele querendo saber sobre Tsuchinokos, logicamente que ele pensou que fosse só uma turista, né? E a Momo fala que esse cara é lesado até demais. A véia chupa-cabra fala que nunca gostou da fuça desse sacerdote. Ainda mais agora que ele decidiu se unir com essa piranha. O sobrancelha de arame manda ela seguir em frente porque ele ia cuidar de tudo por aqui. Aí ela já pegou no minhocão e disse que tá na hora de acabar com essa bagunça toda. Por alguma razão ela tava sentindo que ele tava mais pesado. Isso era preocupante já que ela não podia desmaiar do nada igual da última vez. Do nada alguns ataques roxos tava vindo na direção daquela minhoca. E pela aura roxa tu já sabe que é o Neymar de Rinnegan com a Akuma no Mi, né? O mano deu uma encarada nela e quase que a cabeça da véia virou um estrogonofe de frango. A Momo manda ele parar com isso e ainda salvou aquela carniça de levar uma pisa. Mas como ele não parava de atacar, o sobrancelhudo teve que vir ajudar, mas já tava sendo solado por completo. Sorte que a gatinha conseguiu salvar ele. Agora o mano do Rinnegan tava furioso, dizendo que primeiro ele ia matar esse verme que atrapalhou os planos dele. A Momo fala que assim ele acaba morrendo, que ela não quer que seu amigo Gigi vire um assassino. Aí quando ela pergunta cadê o Nerdola, o mano diz que não interessa, que agora ele tava com muita fome. O sobrancelha de arame falou que nem ele é capaz de derrotar uma coisa dessa. E a véia diz que foi tudo culpa desses intrometidos que trouxeram a má sorte pra cá. A mina mandou ela calar a boca porque não tava na hora de reclamar. E então quando o jogador maluco de futebol começa a correr, assim que a Momo olha pra ele, ela manda geral se agachar. E pela velocidade dessa galera, eu não sei se é Sharingan, instinto superior ou é hack da observação. A maluca foi com tudo pra cima dele. E de novo a mina tava tendo que salvar essa véia. Aí ela prende o cara pro sacerdote dar uma rasteira, mas não resolveu absolutamente nada. Só que bem na hora que ela conseguiu imobilizar ele, aquela Akuma no Mi apareceu quebrando a mãozona verde dela. Depois de tomar um chutão na cara, enquanto um voava, o outro tava só nos movimentos de capoeira. Pra piorar tudo, a Momo já tava chegando no seu limite. E então essa foi a brecha perfeita pra ele acabar com ela na base da bicuda. Mas foi aí que uma luva de boxe apareceu. E olha só quem voltou, meus amigos. Logo aquele boxeador maluco. A Momo pergunta por que ele tava aqui em vez de cuidar do filho dele. O ET fala que é melhor ele explicar isso depois. Um clarão amarelo apareceu em cima dela. E uma voz fala que na próxima vez ela vai querer um elevador. E simplesmente a vovó mais gasosa dos animes apareceu. Agora que a protagonista chegou, pode ter certeza que as coisas vão ficar sérias pra valer. Tinha uma musiquinha bem engraçada tocando de fundo que era mais ou menos assim, ó. O sobrancelhudo fica feliz de ver a mestre dele e a Seiko diz Tokami Mitame. O cara entendeu o comando e a vovó saltou lá de cima falando que tá na hora de brilhar. Quando ela aterrissou no chão, um combate muito insano começou. O ET até tava apanhando, mas a dona Seiko não, tá? Afinal, a mais braba do anime veio pra acabar com a vida desse desgraçado. Aí depois de acertar a cara dele, o espertão pensou que ia conseguir revidar, mas o reflexo dela tava on, né? Após atacar o cigarro na cara dele, o bastão brilhou e foi só uma retada do torna-canela do mano. Quando ela dá o comando pro bonecão, enquanto ele estava saindo na mão, o cara tava vindo na velocidade da luz pra cima do Gigi. Como ele era só um boneco de anatomia, ele foi destruído com um único soco. Mas a vovó já tinha pensado em tudo e colocou vários talismãs ali dentro. O sobrancelhudo já tava mandando um Pai Nosso. E então os pedaços começou a grudar na pele dele. E depois de cobrir seu corpo todo, ninguém tava acreditando que esse plano genial tinha dado certo. A gatona da vovó fala que a missão já tava feita. E se liga na aura dessa coroa, mano. Agora que a dona do anime resolveu tudo, deixa o resto pros pesos mortos resolver, né? Um ETzinho muito fofo pergunta se ele tava indo bem. E esse aqui é o Chiquitito, filho do boxeador. A Seiko tava xingando, falando que já tinha avisado pra ele o que ele tinha que ter feito. E o cara fala que foi ela que não explicou direito. Ele merecia um elogio por ter conseguido ajudar sem ter muitas informações. A vovó falou que ele até mandava bem, mas só deu pra selar aquele bicho graças ao Taru. Falando nele, o cara queria saber o que ia fazer com os órgãos internos dele. E ela fala que é só ele colocar dentro de uma sacola de supermercado, sei lá. Agora ela queria saber onde tava o Nerdola e o gatinho Turbo. A Momo tava desesperada indo atrás do Karun. Afinal, ela não queria perder aquele idiota que era tão importante pra ela. Como ela não tinha mais energia pra usar os seus poderes, o ET fez a boia e abriu a
passar ali só com um socão. Quando ela chega no centro da casa pra olhar lá pra baixo, infelizmente a lava já tinha consumido tudo. O fã de Chiquititas tentou aliviar o clima, mas a Momo não podia acreditar que iria perder ele dessa maneira. Então ela pede pra eles jogarem a meleca ali no meio porque ela ia pular assim mesmo. O ET diz que assim ela ia acabar morrendo também, mas ela não tava nem aí já que ela tinha prometido que iria salvar ele. O Chiquitita fala que ninguém precisava pular ali e colocar sua vida em risco. Eu tava surtando dizendo que ela tinha que resgatar o Nerdola custe o que custar. E uma quantidade gigante de lava aparece na frente dela, e quando o pequeno solta ali no chão, a mina tava disposta a resgatar ele mesmo que queimasse a sua mão inteira. Quando ela abriu aquela espécie de casulo, lá tava o Nerdola abraçadinho com a velha Turbo. Eu não sei se o mais impressionante ele tá vivo ou o óculos dele não ter derretido. O Prota fala que sabia que ela iria voltar pra salvar eles. O gatinho Turbo tava xingando a Momo de vagabunda por ter demorado enquanto ele estava virando churrasquinho. O pior é que ela tinha se esquecido dessa velha. E o Nerdola disse que se ele não tivesse ido atrás dela, era pra ela ter virado um espetinho de gato. Já a sorte deles foi que aquela gosma não deixou o Magma entrar e derreter tudo. Quando ele pergunta cadê o Gigi, a mina manda ele relaxar porque de alguma maneira ele tinha conseguido sair. E ao ouvir isso, o cara pede desculpa já que foi ele que tinha prometido resolver as coisas. E bem na hora o Nerdola tropeçou e caiu de cara bem no paraíso. Praticamente que ele ia gritar pedindo desculpa, né? Mas a Momo devolveu o abraço dizendo que quem tinha que pedir desculpa aqui era ela. Afinal, ela também fez uma promessa e no final quase que tudo deu errado. E agora ela estava desabando em lágrimas falando que fica muito feliz que ele ainda estava vivo. Chegando mais tarde, a vovó Seiko tava lá fazendo uma espécie de oração. Era tipo uma canção estranha pra fazer aquela coisa feia voltar ao normal. Mesmo fazendo esse Paranauê, o mano do Rinnegan deixar claro que não ia funcionar. Aí lá tava eles de novo prosseguindo com o ritual. Pela cara da vovó e do bonecão, eu que não queria estar no meio desse fogo aí. Então de novo a cena se repete e o bicho fala que isso seria perca de tempo. Nessa que passou a abertura do anime, tava todo mundo sentado pra bater um rango. A Shiratori tava achando delicioso essa comida, mas ela queria saber por que não foi convidada pra ir naquela casa, sendo que ela que é a líder. E a Momo manda ela calar a boca porque já que ela não fez nada, então ela nem tinha direito de estar aqui jantando. Quando a vovó pergunta o que houve com a Aceita Roken, o sobrancelho diz que fazia muito tempo que ele não tinha mais contato. Enquanto as duas estavam se matando de brigar, o pequeno Chiquitita fala que o leite estava delicioso. O bonecão queria comer também, e ela sabia por que o ET tinha voltado, sendo que ela mandou ele nunca mais voltar na Terra. E o coitado fala que ficou muito feliz por ter ganhado aquela vaca, mas como ela não tava produzindo leite, então ele teve que voltar. E pra piorar mais ainda a situação, tinha alguma substância poluindo o planeta dele, mandando oxigênio pro pulmão de geral. Então depois de ouvir isso, a Momo pergunta como eles respiram pelo pulmão e vivem debaixo da água. E cortou o assunto falando que se a Chiquitita não beber leite, ela ia jogar lá no Vasco. Aí pra isso não rolar, eles decidiram vir morar aqui na Terra, né? O Nerdola tava impressionado, perguntando se o planeta desse bicho é baseado em perfluorocarbono. E coitadinha da Chiquitita, a mina de cabelo rosa tinha achado ela tão fofa que não queria nem soltar. O mano disse que não ia dar pra organizar uma apresentação de Hayashi por agora. Cico disse que é uma pena, mas hoje em dia tem que ficar desse jeito por enquanto. E já o sobrancelhudo tava achando que não tinha como exorcizar ele. Isso porque já não bastava o olho maligno e ainda tinha um grande poder espiritual que o Didi tem. Então era perigoso tentar separá-los e causar algum tipo de problema pra ele. Quando o bonecão ia comer, tava tão quente que o cara teve que cuspir. E a gatona tava xingando, mandando esse otário parar de desperdiçar comida. Aí quando vai ver, o Gigi pergunta por que tava tudo escuro e onde tava todo mundo. A Momo até achou que podia ser o bonecão fazendo gracinha, mas realmente era o parceiro que tinha conseguido voltar ao normal. Quando ela ia toda feliz abraçar ele, a vovó manda ela esperar porque os espíritos malignos usam vozes pra poder enganar as pessoas. Então a turminha do barulho já se posicionou pro combate. Quando o Taru abre a máscara, lá tava o cara parecendo um idiota. A Momo fala que com uma careta dessa nem dava pra saber quem é, mas pela choradeira e preocupação com todos, agora ele tinha certeza que era ele. E depois de receber um elogio, a Seiko fala que agora ele voltou ao normal. Ela tá com um copo de água nele, o desgraçado aparece de novo dizendo que ia matar todos esses vermes. Aí a vovó pegou o caldo da panela e atacou na cara dele. Agora que ele voltou a ser o Didi de novo, ela fala que já entendeu como isso funcionava. E o gatinho Turbo tava lá só enchendo a pança. O idiota tava cantando uma música, Gadiana Momo, e ela fala que agora entendeu que quando você jogar água fria iria ser o olho maligno, e já a água quente fazia o tapado voltar. Por alguma razão que eu não faço ideia, a doidona tá com a cabeça do bonecão no chão. E ele pede pra ela não machucar o corpo dele porque ele precisava dar uns pega na mina dele depois. Falando nisso, a vovó disse que não vai deixar aliviar a Hana por um tempo. E quando o senhor romântico perguntou o motivo, ela fala que não vai deixar a coitada vendo um homem estranho na hora de dormir. E mais importante que isso, a vovó queria pedir perdão pra eles. Afinal, se ela soubesse que era o olho maligno, ela nunca teria permitido eles irem sozinhos. E por se curvar pedindo desculpa, a Momo fala que assim nem parece que é a avó dela. E o Didi fala que a culpa era dele porque ele que veio pedir ajuda. E mano, como que a velha Turbo consegue comer sendo que ela tá dentro de um gato que nem é de verdade? Será que ela caga também? NANI? O gatinho Turbo fala que os espíritos da montanha são de um nível que recebe até adoração tipo um deus. Então se um humano normal fosse possuído, ele ia enlouquecer até morrer. E é por isso que eles só querem humanos com alto poder espiritual. E quando o assunto é talento, gerou o hospedeiro perfeito pra isso. A velha Turbo diz que foi loucura eles terem fugido, sendo que o olho maligno tinha acabado de nascer. Aí vai ser só questão de tempo pra ele ficar tão forte que eles não vão conseguir nem segurar. A vovó fala que a partir de agora o Gigi ia ter um segurança pra ele não ficar sozinho de jeito nenhum. Todavia não era pra ele sair da cidade pra não anular o poder da barreira, já que um espírito de nível olho maligno tava dentro
dentro do bonecão, até pra ele ia ser difícil resistir. Agora a estratégia era todo mundo carregar uma garrafa térmica com água quente. E olha só que treinamento ótimo que esses dois idiotas estão fazendo. Quem se ferrou de verdade nessa brincadeira foi o Gigi, já que ele não ia mais poder beber água, lavar a mão, nem nada que envolvesse água fria. Isso era tão sério que só mais uma gota de chuva podia fazer ele se transformar naquele Neymar de Rinnegan mais uma vez. E os dois pombinhos falam que não quer passar por aquilo de novo nem ferrando. Depois que eles saem de casa, o ET fala que tá pensando em morar em uma fazenda que ele trabalhava. Enquanto a Momo agradecia ele, o Nerdola tava meio estranho. O ET boxeador disse que sempre que eles precisarem de ajuda é só chamar. Aí o Prota não aguentou e começou a fazer várias perguntas estranhas sobre alienígenas. Quando a Momo pergunta qual era o nome dele, ele fala que a pronúncia aqui na Terra seria Tico Bingolim. E que nomezinho diferente, hein? Depois que o Bingolim e a Chiquitita vão embora, o Carão fala que ele quer andar nessa nave na próxima vez. Aí eles já vazaram na velocidade da luz e usaram a nave literalmente só pra ir aqui do lado. No dia seguinte, a mina pergunta quanto tempo faltava pra ver o pai e a mãe do Gigi. A gatona da vovó fala que deve ser uns 10 minutos. E o parceiro tava discutindo com o Taru sobre ele usar as roupas do lado do avesso. Quando a vovó pede pra eles conferir, estava tudo certo. A turminha já tava preparada com as suas armas na mão. Porém, quando a Momo encosta a mão nele, o cara tava todo tímido pedindo desculpa. Só que essa garota é atacante demais, meus amigos. Ela manda ele parar de se preocupar e colocar a mão aqui de volta porque não tinha problema. E depois de fazer o que ela tava pedindo. E com um climinha bem romântico ali no banco de trás. Ela coloca a mão em cima da dele e os dois tava lá cheio de vergonha fingindo que nada tava acontecendo. Mas como o Nerdola é mongo, ela teve que dar o primeiro passo. O Carão tava tremendo de medo perguntando o que era isso. E a mina disse que ela não tava fazendo nada demais, que era pra ele ficar caladinho. Bem na hora o Gigi atrapalhou eles pra reclamar do bonecão e os dois tava lá fazendo cara de paisagem. E eu não sei não, hein? E eu ainda acho que vai dar namoro isso aqui. Os dois imbecil tava discutindo pra saber quem deveria mandar no corpo. O Gigi fala que é até bom que a família dele ficou doente, já que eles são barulhentos e animados até demais. Depois de falar que não tava nem preocupado com os pais, a Seiko fingiu que acreditou. Ainda bem que ele não tava ligando, né? E imagina se ele tivesse preocupado. A Momo fala pra esse boneco idiota controlar direito o corpo pra dar um abraço. E saiu mais ou menos isso aqui, ó. Enquanto ele pedia pra devolver o corpo dele, tinha uma reportagem passando na TV sobre a erupção daquele vulcão. E pessoas da família Kito também foram presas por suspeita de crime. E já aquela velha maluca tava foragida e a polícia tava procurando ela. E é só falar no capeta que ele aparece. E ela tava fugindo com o braço quebrado e reclamando que passou 200 anos alimentando aquele minhocão. Quando seu braço gruda em uma planta, ela fica completamente nervosa. Aí depois de quebrar umas árvores, ela começou a arrancar o cabelo e falando que odiava aquela garota intrometida. Do nada aquela doidona tava tirando uma pele e revelando a sua verdadeira identidade. Falando que a Momoyasa agora fez todos os subterrâneos virarem seus inimigos. Dia seguinte os dois se encontram e ela pede pra ir junto com ele até a escola. E enquanto eles caminhavam, ela fala que parece que o olho maligno tava se acostumando com a barreira. E nem dava pra saber quando eles iam fazer o exorcismo porque é tipo um festival Hayashi. Aí o Okarun começa a imaginar aqueles ET ladrão de banana fazendo isso. Esse festival ia facilitar tirar aquele bicho com Rinnegan dentro do Gigi. Mas a parte ruim disso é que ninguém aceita fazer esse tal de Hayashi. Então quando a Momo ia pedir alguma coisa pra ele, bem na hora apareceu as suas amigas pra atrapalhar o clima. Enquanto uma gritava mandando ele devolver a amiga dela, outra tava agradecendo por elas estarem aqui. A Miko fala que aquele lance do vulcão foi muito bizarro. E a mina disse que não tava nem a fim de conversar sobre isso. Ela ignorou completamente o pedido e mostrou uma imagem de um OVNI que foi flagrado naquele lugar. E a Momo não tava entendendo porque ninguém tava falando daquela minhoca gigante. E depois de continuar andando até a escola, o coitado do Okarun ficou isolado ali atrás. Nessa Kaira aparece, as fofocas não paravam de rolar. E ela tava se culpando por ter espalhado as fake news naquele dia. Então a mina aparece atrás dela falando pra ela deixar esse teatro de lado e seguir ela logo. Agora que ela tava longe de todo mundo, a guria voltou a ser ignorante e mandona. Acontece que ela tava cansada de ser amigável com essa mocreia e deixar a popularidade dela menor. Já com o Prota ela tava toda fofinha e carinhosa. Depois de fazer um convite pra eles dormirem em sua casa, eles nem conseguiam acreditar nisso. E é que assim a Momo podia ficar mais tranquila de ter mais gente a casa humana do Rinnegan apareça. Sem contar o fato do sobrancelho do precisar descansar e todo mundo se ajudar nessa. O safado tava fingindo que nem gostou da ideia. E a mina de cabelo rosa disse que vai ser um pesadelo dormir junto com o Nerdola. E a Momo até ia falar que não precisava, mas eles falaram que iam sim. Agora se ela tivesse algum plano com as amigas dela, não tinha problema não. Só que ela vira as costas falando que ela não ia sair com ninguém. Então a gatinha fala que se ela tiver brigada por causa dela, não precisava mais andar com eles. Mas no fundo ela sabia que tudo isso era culpa dela mesma. Quando um dos braços do Gigi caiu, ele pergunta o que eles vão fazer agora. Aí com muito respeito a vovó verifica o selo e fala que já tava na hora. Aí quando o bonecão solta o mano, a Seiko manda ele prestar mais atenção na água porque agora o Taru não ia mais proteger ele. O otário bateu com tudo na coluna. E bem na hora a turminha chegou no momento certo. O Gigi fala que sentiu muita falta do Okarun. E eu não sei quem é mais exagerado. A mina com uma mala desse tamanho ou o gado supremo dizendo que ela tava muito fofa. A vovó manda eles pegar a garrafa e usar isso assim que o olho maligno tentar voltar. A velha turbo queria saber onde tava a almofada fofinha dela, mas a mina não fazia ideia. E depois de perguntar como ele estava, o Gigi fala que ele sente que ele poderia até voar. Agora que o rango tava pronto, tá na hora de encher a pança, né? Enquanto as garotas conversavam sobre melhorar a aparência, os meninos tava falando sobre jogar alguma coisa. Já o gatinho turbo queria saber onde a Momo colocou a almofada fofinha dela. Quando a gatona da vovó pede pro Nerdola dar o shoyu, assim que ele ia entregar, quase que encostou na
pele do Gigi. Ela manda ele deixar de ser idiota e quer o outro. E então quando ele foi entregar pra ela, tocou bem na mão dele e o cara já logo se transformou. Aí foi só uma aura roxa sinistra aparecer, que grande parte da casa já explodiu por completo. Assim que o olhão dele brilhou, a galera já foi pra cima e conseguiu atacar água quente na cara dele. Coitado do Gigi só sabia pedir desculpa por ter feito essa bagunça toda. Enquanto o gatinho turbo metia a madeirada nele, a Arya pergunta até quando que ele vai repetir isso. A Momo foi ver se o Nerdola tava bem, e lá tava o gado pedindo perdão pro Karun. E ele fala que o olho maligno tava muito mais poderoso do que antes. E a Yase falou pra vovó que além da coisa tá feia, não dava pro Gigi tomar cuidado o tempo todo. Parando pra pensar, Seiko fala que amanhã é capaz deles nem ter um lugar pra morar. Aí do nada eles começam a ouvir uns gritos estranhos. E ao olhar pra frente meio que tinha uma espécie de banda ali parada. Ninguém tava entendendo nada do que tava rolando. Mas aí a equipe se aproxima pedindo desculpa por tá atrapalhando. A vovó já mandou o papo mandando eles vazar se for incomodar. E a Momo pergunta que horas que o pessoal do Hayashi ia chegar aqui. E enquanto os malucões estavam indo embora, Rasmina tava discutindo pra saber quem era a líder e se xingando de tudo que é nome. Só que aquela banda apareceu de novo e perguntou se aqui era a casa da Dona Seiko. Isso porque esse aqui é o pessoal do Hayashi que aceitou o pedido deles. Em outras palavras, são uma banda especialista em exorcizar fantasma e depois de ligar as tomadas. A vovó fala que eles podiam ter avisado antes, né? Mas agora que eles já tinham chegado, então tava na hora de demonstrar serviço. A Momo ficou bem empolgada dizendo que isso aqui tava bem diferente do que ela imaginou. E a Seiko deixa claro que eles nem sequer conseguem sentir a presença de um espírito, mas a apresentação dos caras é pra valer. Tipo um som tão sinistro que consegue ecoar no mundo espiritual. E como eles não sentiam os espíritos, nem existia risco de acontecer algo durante o exorcismo. Um dos manos já pegou a palheta, mas só sabia gritar. Aí um tapado quebrou a guitarra e o outro deixou a baqueta cair. Realmente não parecia que eles sabiam cantar a merda nenhuma. O Gigi tava lá deitado perto da fogueira, enquanto a vovó fazia os preparativos. E então depois que a luz vermelha aparece, o líder da banda manda esses arrombados mostrar mais animação. Os dois pombinhos até gritou depois de ouvir isso. Mas já a vovó e o Didi não tava muito animado pra isso aí não. O fogo começou a se mover bem mais rápido, e os manos falam que agora é hora de exorcizar. Um rockzão muito insano começou a tocar, e era praticamente impossível de não querer cantar junto. As ondas sonoras eram tão intensas que até as almas mortas estavam se levantando. A música falava sobre um céu noturno congelado que ecoava uma canção de niná. Agora o quintal da vovó tava cheio de espírito rodeando tudo. E o mais legal é que até ele estava curtindo o show. Dentro do Gigi aquele garotinho não parava de chorar, e o mano literalmente estava se contorcendo todo. E essa música aqui é tão boa que eu vou deixar até uma palhinha aqui pra vocês. De novo aqueles flashbacks começam a aparecer e o Didi implora pra eles pararem com isso. A Seiko mandou ela usar os poderes pra ele não conseguir sair do lugar. Tudo que o Didi sabia pedir é pra eles não apagar a existência daquele garotinho. Aparentemente agora a Momo também tava sentindo o que ele sentia. E o Gadão explica que ele já tinha prometido brincar com aquela criança, então não era justo acabar com alguém que sonhou que poderia ter uma vida normal algum dia. E isso tava deixando o cara tão triste que o cara chegou a negociar, falando que vai tomar todo o cuidado possível, mas pra ninguém matar aquele garoto. O problema é que o show tava tão intenso que a qualquer momento o mano do Rinnegan podia jogar no Vasco. Mas depois de implorar mais e ainda pra eles não fazerem isso, a vovó saiu apagando tudo e tirou o microfone da mão dele mandando eles parar. Isso porque agora ela queria trazer o olho maligno pra dentro da família dela. Os três tapados falam que só podia ser mentira uma coisa dessa. E a Seiko pediu desculpa por ter dado trabalho, mas agora é hora deles irem embora. A Momo até perguntou se ela tinha certeza disso, mas segundo a vovó, ela amava essa coragem que o Gigi possuía. A Shiratori pergunta se eles iam ter que virar babá dele pra sempre agora, e que nem ferrando que ela ia perder tempo com uma coisa dessa. Já o Prota fala que ele vai dar um jeito de ficar mais forte, pra conseguir parar ele se alguma coisa acontecesse, né? A Aira fala que isso era muito perigoso, que ele nunca mais ia poder dormir em paz. Mas como eles eram amigos, o Nerdola tava cagando e andando pra tudo isso. A atitude dele foi tão bonita que encorajou a Momo também querer entrar nessa. E lá tava as duas de novo disputando pra ver quem ia ficar mais forte. O Gigi ficou tão emocionado que ele queria dar um abraço no seu amigo. Só que bem na hora que a vovó ia acender um cigarro, ela percebeu que ia chover. Aí foi questão de segundos e o Karun já tava voando. Depois que alguns minutos se passaram, a banda fala que se precisasse só chamar eles por esse contato. E a vovó tava toda estilosa com esse cabelo molhado, hein? A Momo fala que é bem provável que eles chamem o pessoal do Hayashi em breve. Como a casa tava toda lascada, eles improvisou colocar um papelão de mercado. E a vovó mandou o Didi colocar o máximo de força nesse abdômen pra poder ajudar nas coisas. De preferência era pra ele não cair e se sentar como ele se estivesse preso no chão. Pra ele pegar o jeito na coisa, a Yase foi lá fazer uma demonstração pra ele. Mesmo o cara empurrando com toda a força, a mina nem sequer tava saindo do lugar. A vovó fala que pra quem reclamava antigamente, ela até que prendeu bastante. Diz que nem pensava que isso aqui ia ser útil algum dia. O parceiro pergunta se era por isso que ela fazia aquela coisa estranha na escola. Como esse era o estado que a energia passava a sair, bastava ele dominar isso que também ele ia conseguir usar os poderes. E a gatona da vovó fala que mesmo que a energia dele seja maluca, talvez até ele pode tancar o olho maligno sozinho. E depois que a galera deita pra dormir, o Didi levantou pra soltar um mijão e o Karun tava indo atrás dele. Isso porque ele tava tão determinado em ajudar o seu amigo que o cara realmente tava atento a qualquer custo. Ele até abriu a torneira e esperou a água esquentar pra ele lavar a mão. Aí bem na hora a Momo abre a porta pra ver se tava tudo bem e os caras mandam um joinha. E a Aira tava lá roncando igual um porco com dor de barriga.
barriga. Depois de agradecer pela ajuda, eles voltaram pro quarto pra bater um ronco. E como o papelão tava rasgado e molhado, o Nerdola foi lá fazer a boa pra água não encostar nele. O Didi pede perdão falando que isso aqui era tudo culpa dele. Mas o Ocarum fala que ele também deu trabalho pras meninas quando a velha Turbo roubou a bola dele. Naquela época ele queria tanto retribuir e ele virou um entregador de jornal só pra poder levar a grana pra elas. Engraçado, né? Isso nem mostrou na primeira temporada, mas tá bom. Quando ele foi entregar o dinheiro pra vovó, ela fala que não fazia sentido aceitar isso dele. E se realmente ele estivesse grato, era só ele retribuir com o próximo que tivesse algum problema. Afinal, é assim que funciona o meio de cuidar um do outro. E depois de ouvir a história, o Didi fala que a Seiko era incrível demais. O Prota diz que mesmo não chegando nem perto, ele também queria parecer ser maneiro. E depois que mais um dia começa, a Aira acordou com uma cara de chimpanzé. Ela já tava reclamando de como a Momo tinha dormido. Então lá foi ela encher a cara de maquiagem pra impressionar todo mundo. Agora que tinha 3 linguição no prato, tava na hora de comer, né? Ela tava oferecendo comida pro Nerdola e mandando ele se alimentar bastante. A vovó manda ele não esquecer de emitir energia o tempo todo. A mina não tava querendo servir a outra de jeito nenhum. E a Momo fala que ela era uma piranha porque ela só sabia servir o Ocarum. E de novo as duas tava lá se matando no soco. Quando da hora de ir pra escola, o Didi se despede de todo mundo. Já a Yase tava com uma dor de barriga insuportável por causa do frio. E a Aira fala que faz sentido já que ela dormiu descoberta. Quando ela tava contando pro Nerdola o que a Momo fazia enquanto dormia, a mina manda ela parar logo com isso. E agora tava lá as duas contando o defeito uma da outra pro Prota. E depois de chegarem na escola, a mina do nada teve a ideia de arranjar um emprego. Afinal tava tão frio lá que ela mesma ia reconstruir aquela casa. Uma das suas amigas fala que tinha uma garota que tava precisando de uma funcionária lá no restaurante. E a Momo nem pensou 2 vezes e falou que ia trabalhar lá agora. A Miko fala que do jeito que ela sempre discursa com o chefe ia ser complicado, né? Mas a gatinha fala que como ela virou uma adulta, ela ia mostrar o que é ser responsável. Enquanto o Nerdola guardava as coisas, aquelas malucas aparecem falando que ele ia ter que voltar sozinho pra casa já que a Momo arrumou um emprego. Aí do nada elas agarram ele falando que tá na hora de ir pro encontro com elas. Tava todo mundo da sala fofocando enquanto eles passavam a maior vergonha. Elas falam que era só tomar um chazinho e ele diz que isso aí parecia um encontro. Mas quando a Miko pergunta se fosse a Momo e o Didi fosse um casal, assim que ele diz que não, elas falam pra ele calar a boca e vir logo. Os caras pegou até metrô de tão longe que era. E depois de muito esforço, finalmente eles chegaram na cidade que elas queriam levar ele. O Prota disse que não ia beber merda nenhuma. Aí elas ficaram estressadas e mandou ele se ferrar logo. E assim que eles chegam no lugar, olha só quem é que tava ali pra atender ele. As garotas empurram ele pra frente e os 2 pombinhos ficaram vermelhinhos de tanta vergonha. Eles não paravam de dar risada enquanto empurravam ele pra perto da Momo. E a outra atendente fala que é muito bom ver o mestre dela de volta. E depois que o Nerdola se sentou, a mina tava ensinando como tinha que tratar os clientes por aqui. Como a Momo tava com vergonha, ela acabou chamando ele de imundo. E o Prota tava todo vermelhinho enquanto a atendente mandava ela ter bons modos. Agora que tava na hora de fazer o pedido, o Ocarum nem sabia pra onde olhar de tanta afobação que ele tava tendo. Aí quando o mano inventa de beber alguma coisa pra ajudar a Momo no trabalho, a Miko fala que até agora esse safado não queria nada, né? Do nada a gatinha tava servindo chá enquanto dizia pra isso ficar mais gostoso. E nessa que a amiga mandou ela gemer mais alto, aí que o safadinho tava amando. Enquanto uma gritava, o outro fez o favor de quebrar o copo. E a mina fala que vai matar esse verme de tanto amor. A atendente fofinha fala pra eles fazerem um coração pra tudo ficar mais gostoso. E as cupidas estavam determinadas pra aproximar esses 2 pombinhos. E depois de registrar esse momento numa foto, a Momo fala que essas desgraçadas vão se arrepender disso. Elas tava zoando falando que ela ficou muito fofinha desse jeito. Quando a Yase fala que pensava que era só um restaurante normal, elas falam que ela combinou muito vestida desse jeito. Já que a Momo expulsou elas, as meninas tava querendo arrastar o Prota também. Mas ele mandou parar com isso porque o cara queria ficar. E as meninas dão um sorrisão dizendo pra eles aproveitarem bastante. Tava um climão tão chato que o Ocarum pediu desculpa por tudo. E a gatinha tava toda bobinha mandando ele não voltar nunca mais. O senhor romântico queria esperar das 22 horas pra levar ela pra casa, né? Só que a Momo fala que era perigoso ele pegar um resfriado já que tava frio. E o mano retrucou falando que é muito perigoso uma garota andar por aí tão tarde sozinha. Então como ela insistiu falando que sabia se virar, o cara foi embora. E parece que alguém tá ficando apaixonadinha, hein? E depois de voltar pro trampo, parecia que a hora nem passava. Ela tava servindo vários clientes e fazendo coraçãozinho. E eu não sei vocês, mas se eu fosse o Ocarum ia tá cheio de ciúmes agora. Finalmente deu o horário de ir embora. E as waifuzinhas falam que ela fez um ótimo trabalho hoje. E agora tudo que ela queria era vazar pra tomar um banho bem quentinho. Então quando ela fala que tava na hora de ir pra casa, do nada aparece o Nerdola segurando aquela foto. Queria saber por que ele não tinha ido embora ainda. E o Garanhão fala que nunca vai deixar uma donzela sozinha uma hora dessa. E ele se emocionou tanto que quase ia pegando na mão dela, mas depois tentou disfarçar. E ele meteu o louco dizendo que tava muito frio. E como a gatinha não é boba nem nada, ela segurou a mão dele falando que como tá gelado, agora ia dar pra eles se esquentarem um pouco. Enquanto a talarica bebia um milkshake de chocolate, o sobrancelhudo tava tentando tirar o Gigi do lugar. E eles estavam elogiando o cara falando que ele aprendia tudo rápido demais. A vovó manda ele ficar parado porque ela vai fazer um teste jogando shoyu nele. E agora ele ia ter que imaginar que tivesse saindo vapor de todos os seus poros. E o mais importante de tudo era ele relaxar e acreditar em si mesmo. A turminha tava ansiosa esperando pra ver o que ia rolar agora. Então a vovó jogou o shoyu, o líquido caiu e a pele dele tava ficando roxa e aquilo queria dominar seu corpo a qualquer custo.
susto. Por um momento parecia que ele ia perder o controle, mas na verdade o cara conseguiu suportar o olho maligno. A Seiko fala que esse garoto realmente é uma lenda, mas não era pra ele abaixar a guarda já que ele ainda não aguentava as coisas geladas. O ponto positivo é que talvez agora eles possam ter uma vida normal de novo. O casalzinho chega, a vovó pergunta por que eles chegaram tão tarde assim. A Momo fala que tava trabalhando e a gatona diz que nem sabia dessa história. E esses safadinhos pareciam estar escondendo alguma coisa e falando que tava muito frio hoje. Só que como a Aira é talarica, ela que sabe o que eles estavam fazendo sozinhos e bem na hora o milkshake caiu no Gigi. Os mano até tentou ser rápido pra poder atacar água quente nele, mas dessa vez o mano do Rinnegan foi bem mais esperto e fez uma barreira pra se defender. A coitada da Momo ficou com os braços paralisados e não conseguia nem se mexer. Enquanto o olho maligno se aproximava, o Prota pede pra lutar com ele. Dessa vez nem a vovó conseguiu resolver as coisas. E quando o vagabundo se aproxima da gatinha, o Okarun tava implorando pra ele não machucar ela. De novo tinha alguém rasgando a roupa da Momo, mas antes dele conseguir acertar o soco nela, a mina conseguiu parar o ataque e mandou ele bem pra longe. E depois de encarar ela, o desgraçado foi tão inteligente que fez a casa diminuir pra ele conseguir ficar mais perto. Essa aqui ele começa a enforcar ela com muito ódio. Sorte que a gatinha tinha uma carta na manga e conseguiu cuspir água quente nele. Todo mundo ficou impressionado, né? Afinal, quem ia esperar que ela tinha guardado água quente dentro da boca? O Gigi tava implorando, pedindo desculpa, mas ela fala que não tinha problema. E o Nerdola apareceu empurrando ele, perguntando se ela tava bem. A vovó até tentou relaxar as coisas, falando que não foi culpa dele. Mas quando ele viu que a mão dela tava queimada e quase ele destruiu a vida da sua amiga, não dava pra ele ficar tranquilo, né? Depois com o tempo passa, a Aira tava pedindo desculpa por ter feito essa confusão. Já a Momo tava mandando ela calar a boca e dormir logo. Mas ela também não tava legal, já que isso aconteceu por culpa dela. Até tava na hora de dormir, mas ninguém tava conseguindo descansar. E agora o Okarun só sabia pensar em ficar mais forte pra proteger a gatinha. Depois que mais um dia começa, tinha um fazendeiro cantando uma música bem esquisita. O Nerdola não tava entendendo quem era esse cara estranho. E esse aqui é o ET Bingolim, só que com visual terrestre. E o Okarun diz que é muito bom saber que era verdade que os aliens se disfarçam de humanos. Quando ele pergunta quantos ETs existiam na Terra, o cara fala que não sabe pra ele dizer logo o que ele precisava. O Nerdola tava implorando pra ele se tornar um aprendiz e saber dar um soco. O problema é que o Bingolim recusou o pedido. E o motivo é que a violência nunca é a solução. E agora ele tava pedindo pra ele ajudar a descarregar esses sacos. De novo o Okarun fez o mesmo pedido, mas infelizmente a resposta não foi muito boa não. Quando chega de noite o mano fala que não vai desistir de jeito nenhum. A vovó pergunta se ele também tava trampando pra tá chegando tarde. E ele fala que é mais ou menos isso. De novo o clima tava bem estranho entre eles dois. O sobrancelhudo fala que eles só estão vivos graças à neta dela, que era melhor chamar o pessoal do Hayashi porque o mesmo truque não ia funcionar duas vezes. Ora, se ela não quiser fazer o ritual, pode deixar que ele mesmo vai resolver. A gatona da vovó manda ele esperar um pouco, falando que é difícil ser adulto porque precisa carregar o peso das crianças. O parceiro diz que isso pode até ser verdade, mas mostrar a realidade pra elas também é o dever de um adulto. E mesmo gostando bastante do Gigi, tinha coisa que precisava ser feita. Agora a vovó tava lá fumando, falando que isso aqui é muito triste. E enquanto o Nerdola treinava, o gatinho Turbo pergunta que tipo de dança que era essa. Ele fala que era pra ficar mais forte, né? E ela pergunta se por acaso ele tava querendo matar alguém. Isso aqui ele explicou que tava com raiva querendo destruir o olho maligno. Ela diz que quer saber se ele quer ficar mais forte ou aprender a dar soco. E a resposta dele foi aprender a socar pra ficar mais forte. A velha Turbo fala que ele é muito idiota e que focar nisso não vai fazer ele ter a força e nem a técnica do mano do Rinnegan. Aí quando ele diz que não sabia o que fazia, ela pergunta de quem é o poder que esse idiota tava usando. Então mais uma vez ela repete a pergunta se ele quer ficar mais forte ou aprender a socar. Como dessa vez a resposta foi diferente, ela manda ele vir porque ela mesma vai treinar ele. E depois de chegar na escola, o mano fala que não podia invadir o lugar desse jeito. Mas o gatinho fala que é só pensar em miojo que tudo ia resolver. Bem na hora a Aira apareceu querendo saber o que ele tava fazendo aqui. A velha Turbo manda eles fugir antes que a vagabunda atrapalhasse eles. E o xingamento deixou ela tão brava e a mina tava ameaçando amassar esse gato com cara de vômito. Como nenhuma das duas leva desaforo pra casa, só faltou ela se matar, mas o Prota manda elas ficar em silêncio. Era quase 2 horas da manhã, a turminha tava lá dentro de uma sala de aula. A Shiratori tava pedindo desculpa, falando que aqueles xingamentos foi da transformação dela e que ela nunca falaria aquilo. Aí foi só a velha Turbo chamar ela de animal que ela tava surtando, falando que vai matar esse pedaço de bosta. Após entrar em uma sala de música, tava cheio de pinturas de algumas pessoas. A talarica tava metendo o louco que tava com medo, mas o Prota disse que não tinha problema já que ela tinha poderes. Aí quando o gatinho faz o barulho no piano, a mina deu um socão na cara do Nerdola. E de novo ela tava xingando o gato e fingindo ser fofinha com o Prota. Agora a velha Turbo manda ele pular acompanhando cada ritmo da nota. E a mongona não parava de chorar falando que ela era uma idiota. Depois de fazer o que o gatinho pediu, ela tava zoando falando que tinha um otário pulando. O Carão pergunta que merda era essa e ela fala que esse era o ritmo de combate dele. Em outras palavras, se comparar o estilo de luta de cada um. Até o Nerdola dar um movimento, o olho maligno já fez 4 coisas. O Prota diz que tá explicado porque aquele cara era tão rápido. Isso porque ele tá usando os poderes dessa velha. E ela nada exagerada fala que ela é 10 bilhões de vezes mais rápida que aquele cara. Agora o mais importante era entender que a cada batida dá pra colocar mais notas em um só ponto. O gatinho fala que até aquela piranha consegue fazer 4 mudanças numa batida só. E já o olho maligno também são 4. Mas dentro da casa amaldiçoada viravam 10. E já
Já o Prota era só 2 mesmo. Quando um barulho estranho surge, a velha fala que dessa vez não foi ela. E realmente não era mentira, porque tinha um cabeçudo tocando piano e fazendo tudo revirar. Ela só queria saber quem tava fazendo essa orquestra estranha, e o gatinho Turbo fala que pelo visto eles já chegaram. E nessa que eles olharam pra frente, um dos músicos pergunta quem foi que tava fazendo esse barulho sujo. Como os dois não é idiota, eles falam que não sabia de nada, né? Mas aí o gatinho Turbo aparece e fala que foi ele sim. O pianista tava nervoso falando que alguém estragou a melodia dele. Então de novo a velha Turbo mete o louco e agora os músicos estavam furiosos. O Nerdola e a Shiratori já se transformaram e o mano do violino tinha uma cabeça maior que um fogão. Já que ficar parado não ia resolver nada, então o Karun decidiu ir pra cima deles. Mas aí foi só tocar uma daquelas notas musicais e as coisas passaram a explodir e machucou a mão dele. O gatinho mandou ele parar de burrice, porque essas notas são compostas por bombas. Agora aquelas notas de pausa servem pra paralisar o inimigo, assim como o nome já diz. A Aira queria saber como eles iam desviar dessas coisas, já que tinha nota por toda parte. O pianista usou a sinfonia número 6 do inferno e a mina se pergunta por que a sala de música virou uma plantação de arroz. A velha Turbo não parava de gritar pra eles se concentrarem. Aí os cabeçudos ficou nervoso falando que isso aqui não é uma plantação de arroz coisa nenhuma. Porém ele estava sendo atacado de todos os lados e deixando a velha Turbo muito pistola. De novo o cabeçudo usou uma nota musical estranha. O do violino tava falando de trem, o do olho azul falava de cocô e esses dois aqui tava brigando sem motivo nenhum. Mas uma vez aqueles ataques estavam vindo pra cima do Karun. Já a Talarica tava dando aulas de como desviar de tudo. E enquanto o Prota tava correndo, assim que uma nota bate na cara dele, a voz dele acaba afinando. A Rapunzel de cabelo rosa fala que nem tinha uma abertura pra conseguir atacar. E agora o idiota ficou parado porque a nota de pausa tinha paralisado ele. E foi só o gatinho criticar que já sobrou pra ele também. Se é que eles recebem vários ataques, a mina fica assustada perguntando se ele tava bem. A Aira manda eles descerem aqui embaixo pra ela mostrar o que é bom pra tosse. E o coitado só sabia dizer que ela era incrível enquanto ele não passava de um fracassado. E mesmo tendo enfrentado vários inimigos, ele não tava forte o suficiente. Tinha que ser o gatinho Turbo pra estragar o clima, né? Ele tava atacando o barro nele, mandando o cara parar de choramingar e mexer esse corpo. E falou que não dava pra saber até quando que a piranha ia conseguir desviar daqueles golpes. E agora tudo que o Prota tinha que fazer era pensar em qualquer música que ele conhecia pra mexer o corpo. O problema é que ele não conhecia música nenhuma. Mas ao se lembrar do pessoal do Hayashi, o mano fala que lembra perfeitamente como era aquele ritmo. E ela pensa que nem mesmo esticando o cabelo ia dar pra chegar naqueles caras. Isso porque eles não paravam de atacar aquela coisa e pra ajudar agora o pé dela tava preso. E então quando eles iam finalizar aquela kill, o Nerdola apareceu bem na hora e conseguiu salvar aquela mina. Ela tava toda bobinha que tinha sido salva por ele. E agora quem tava furioso era os cabeças de balão, fazendo de tudo pra acabar com o Prota. Só que cada vez que ele se lembrava do ritmo da música, ele tava acelerando mais ainda. Agora que o monstro saiu da jaula, o gatinho Turbo não parava de elogiar. Os músicos falaram que esse ritmo do pirralho era horrível. Aí pra um deles calar a boca, a Aira já puxou o cara pelo cabelo e derrubou ele na base da bicuda. O mais bizarro é que a cabeça do velho logo saiu do corpo, um brilho apareceu e ele voltou a ser só uma imagem como antes. Quando o gatinho mandou eles irem logo, a Aira fala que não vai aceitar a ordem de uma bola de pelo de vômito. O que elas discutiam, os cabeças não estavam entendendo nada. De repente algumas notas ficaram rosas, outras azuis, verde, amarelo, e agora isso aqui tava virando a casa da mãe Joana. O Prota fala que dessa vez não vai funcionar essa música bosta. Agora o pianista ficou furioso depois de ouvir isso, e ele fala que vai matar ele de uma vez por todas com essa sinfonia número 9. Do nada o chão rachou e apareceu um homem enorme saindo lá de baixo. E por alguma razão o cara tava cantando uma ópera, mano. Se você achou que já tava estranho, então imagina agora que apareceu mais 3 gigantes. E a coisa tava ficando cada vez mais esquisita. Agora dentro da boca deles estava saindo várias pessoas. E a quantidade era tão grande que formou um exército gigantesco vindo pra cima deles. O gatinho fala que é só focar nos músculos porque esse aqui são ilusões. Mas com tanta carniça dessa na frente, tava difícil de encontrar os cabeçudos. Enquanto a Shiratori pedia a mão do Prota, o gatinho manda eles ir logo porque senão eles vão morrer esmagados. Ah, ainda bem que deu pra sair lá de baixo. Só que os problemas não acabaram ainda não, tá? Porque eles estavam tendo que desviar daqueles gigantes que queriam matar todo mundo. Pra proteger o Okarun, a Aira empurrou ele lá pra baixo dizendo que ela vai cuidar de tudo por aqui. Mesmo depois de receber um ataque, assim que ela se lembra de seus amigos, isso motivou ela a derrubar aquela rapariga gigante. Os músicos estavam fazendo de tudo pra sair vitorioso nessa. Mas como o nome do anime é Okarun, então ele tava desviando de tudo com facilidade. A Aira tava sendo tão rápida que os golias estavam se matando lá sozinho. E pra deixar ainda mais épico isso, a Rapunzel de cabelo rosa arregaçou a boca daquela velhota. Mesmo deitado, aquele doidão não parava de cantar. E enquanto a ópera rolava, o Nerdola tava descendo a porrada em todo mundo. Finalmente ele avistou o palco que aqueles malucos estavam. E a velha Turbo diz que é bom ele ir o quanto antes, senão cabeça de balão vai cercar eles mais uma vez. O Prota se lembrou que só dava pra pisar fundo 2 vezes. Mas também tem aquele lance de usar 5 batidas por segundo, igual a velha falou, né? E quando finalmente ele entendeu o que tinha que fazer, simplesmente o 4 olhos arregaçou aqueles músculos idiota. E foi bem a tempo mesmo, porque quase que a Aira virou a marmita da turma.
E depois que as cortinas se fecharam, eles acabam voltando pro mesmo lugar de antes. Ao ver que a mina tava bem, ele fala que foi graças a ela que ele conseguiu derrotar aqueles bichos. Parece que alguém ficou sem jeito depois de ouvir isso, hein? A velha turbo fala que é bom eles serem gratos porque foi tudo graças à aula que ela deu. A mina diz que nem percebeu que ela tava aqui porque ela não costuma prestar atenção em lixo. Mais uma vez ela estava querendo se matar na porrada de novo. Essa é que o Nerdola agradece por ter usado melhor aquele poder. A velha fala que isso aqui não é nem o começo de como funcionavam os truques dela. A Aira queria saber por que aqueles bichos apareceu. E basicamente foi o medo que as pessoas sentem do retrato que transformou eles naquela forma. E sempre que alguém tocar piano 2 horas da manhã, eles vão aparecer. Agora, se tu morrer naquela ilusão, você acaba morrendo aqui na vida real também. Quando a Aira perguntou por que ela sabia tanto sobre isso, ela fala que é porque ela ficava pensando em como matar eles. Aí, pra ajudar sem querer, ela pisou na tecla e de novo a história se repetiu. Voltando pra casa da vovó, o sobrancelhudo fala que tá na hora de chamar aqueles roqueiros antes que alguém morresse. Afinal, se as coisas continuassem, o Gigi não ia conseguir morar de volta com seus pais. E depois que o mano se levanta, ele fala que amanhã o exorcismo vai começar. Bem na hora que a Momo ia defender ele, eles escutaram uma voz chamando o Gigi. O Prota mandou atacar água nele que ninguém é pra se intrometer nisso. O gatinho avisa que isso aqui não era brincadeira. Mas é que ele ficou tão irritado naquele dia que agora ele mesmo vai bater de frente com esse olho maligno. Já que geral tava querendo manter essa aberração viva, então isso deixava as coisas bem maneiras. A verdade, ele não tava querendo matar o Gigi, ele só tava furioso com a fraqueza dele. Sobrancelha Jarame fala que não precisava disso já que o exorcismo ia ser amanhã. Mas a gatona da vovó fala pra ele não se intrometer porque dá pra ver que ele tá com sangue nos olhos. A Aira já se preparou pra jogar água nele, o Prota mandou a Momo se afastar, e quando o Gigi pede pra ele cuidar do olho maligno, a mina já jogou água nele e o mano do Rinnegan começou a se transformar. E agora o impacto do ataque deles foi tão sinistro que dá pra ver que agora o bicho vai pegar. Os dois já tava tendo uma trocação sincera de golpes. Só que como o cara não tava pra brincadeira, ele encaixou o soco duplo que empurrou o Neymar de Rinnegan pra trás. E se não é o bastante, quando ele tentou revidar, o Nerdola já mandou um chutão nele e a porrada tava comendo solta. Depois de continuar nessa batalha acirrada, os caras deu uma paradinha pra descansar, né? Mas aí quando eles voltam pro combate, o cara pensou que era o Naruto e tava mandando vários Rasengan pra cima dele. Então foi aí que o Nerdola ativou o modo protagonista e encheu o estômago daquele idiota de soco. O olho maligno até pensou que aquela casa amaldiçoada ia funcionar. Só que o que ninguém esperava é que uma aura sombria sinistra ia aparecer do Okarun. E agora ele tava falando que ia pisar a fundo e ia acabar com a vida desse otário. A cabeçada foi tão forte que destruiu a casa inteira da vovó. Já aquele maluco com o Rinnegan na testa tava dando risada e falando que isso foi muito divertido. E ele tava mandando o Prota se transformar de novo pra eles lutarem mais uma vez. A Aira fala que como o Okarun já pisou fundo uma vez, então não ia dar pra ele se transformar de novo. E o gatinho turbo pergunta se ele vai pedir ajuda dos outros, já que as pernas dele tá tremendo de tanta fraqueza. De novo o olho maligno tava querendo lutar e dizendo que odiava ter que esperar as coisas. Aí nessa aqui todo mundo pensou que ele ia de Vasco. O Nerdola fala que não quer maltratar os fracos. Isso porque como o mano do Rinnegan não podia vencer ele, então não ia ter graça. O cara tava surtando perguntando como que ele ousa dizer uma coisa dessa. Aí quando o Okarun fala que ele era um fracote, o olho maligno tava enlouquecendo falando que ele é muito poderoso. Quando o Prota fala que só lutaria se ele ficasse mais forte, o mano fala que vai ficar muito mais apelão então. Mas aí o Nerdola foi muito inteligente e falou que enfrentar quem tenta machucar os outros não tem graça. O do Rinnegan tava disposto a lutar só com ele a partir de agora. E agora o Okarun tava metendo louco dizendo que agorinha ele tava querendo destruir a humanidade, ué. E acredite se quiser, ele conseguiu convencer aquela coisa que eles poderiam ter uma luta por semana se ele não fizesse mal pra nenhum humano. A Momo queria saber o que tinha rolado quando eles sumiram, né? E o gatinho turbo explica que como o olho maligno era tipo um bebê renascido, então o Nerdola deduziu que era só brincar bastante com ele. Então o plano dele era ficar bem mais forte pra conseguir a amizade daquela coisa. Quando o flashback acaba, o Prota fala que eles vão lutar toda terça-feira depois da aula. Aí por alguma razão aquele maluco tirou a cueca e quis fazer um trato pra ele pegar isso até ele matar esse 4 olhos. Depois que o Gigi voltou ao normal, o Okarun fala que agora sim ele vai poder ter uma vida normal como antes. E enquanto as meninas cobriam o rosto, a safada da vovó fala que ele tinha uma ótima banana. Vovó, vem pra mim, vovó. No dia seguinte, o Sobrancelha Jarame queria levar essa cueca amaldiçoada lá pro templo dele. A Momo fala que na próxima vez que ela for lá, ela vai querer ver uma cobrona bem gigante. E o mano diz que não vai prometer, mas ele vai tentar virar um youtuber de saco de dormir. Agora que o Manjiro foi embora, logo em seguida os pais do Gigi apareceu pedindo desculpa por terem dado trabalho. Quando a Talarica vê que a vovó tava sendo educada, a mina até se assustou. Prota não sabia que ela agia como se fosse um humano normal. A Momo queria entender por que ele tava tímido desse jeito. E a gatona da vovó manda ele não parar de se concentrar porque a maldição ainda tava nele. Como ele ia embora agora, então qualquer coisa era só ele voltar pra cá. A gatinha agradece pela ajuda que eles deram. E o Okarun diz que ele que precisava agradecer e que a mãe ele se viu então, né? A Momo se aproximou dele e ela tava toda bobinha perguntando se ele não se esqueceu de nada. Mas aí a Estraga Prazer apareceu com ciúmes e acabou com o climão que tava rolando. Aí depois que eles vão embora, até eu tinha esquecido que a casa tava destruída. Então a vovó fala que todo mundo vai pra casa de banho e o gatinho amou essa notícia. Assim que elas pegam o metrô, tava geral aproveitando as águas termais e a cadeira de massagem. Menos a coitada da esposa daquele
boneco maluco. E depois de tomar um banho de respeito, a Momo pergunta o que adiantou tudo isso, sendo que elas nem têm onde morar. Quando a gatinha descobre que a vovó tinha torrado todo o dinheiro agora, ela fala que infelizmente ela tá lisa já que ela começou a trabalhar recentemente. E a Seiko manda ela calar a boca porque ela não precisa depender de uma pirralha. A Momo diz que o certo ela era ter cobrado todo mundo pelos favor. E de novo a gatona tava mitando, dizendo que ninguém deve subestimar ela. Ao voltar pra casa tinha um robô estranho lá, então a mina já fez ele deitar sem sono pra ficar esperto. Mas aí o Prota aparece falando que eles foram na casa do ET boxeador pra poder reconstruir a casa dela, né? Ou seja, a mina acabou de chutar o robô que ia construir a casa dela. A Seiko manda ele parar de trabalhar e ficar mais com a sua família. Só que o Bingolim queria retribuir o favor por tudo que ela já fez pra ele. E o Nerdola também tava junto com ele nessa. A vovó fala que era pra ele estar descansando essas pernas, isso sim. Mesmo falando que não precisava, a Momo já tava pensando ao contrário. A bicha tava toda durona mandando eles fazer o que quiser. E então o ET pegou vários cubos estranhos e falou que era só juntar essa nanopele e modelar argila depois. Me perguntar como, mas ele realmente conseguiu fazer uma porta com aquilo. E mesmo o doidão quebrando, ele conseguiu consertar com muita facilidade. A parada é o seguinte, era só eles pensarem em alguma coisa que aquele cubo conseguia construir exatamente de acordo com seus pensamentos. Então a gatinha fez um objeto e o Nerdola mandou logo uma privada. E depois de um dia bem corrido, após algumas boas horas eles conseguiram deixar a casa novinha em folha. O ET boxeador fala que aquele robô tava dizendo que era uma honra ajudar as pessoas tão belas como eles. Mas pelo comportamento dele parecia mais que ele tava bravo por ter levado aquele chute. O Carão fala que ele nem ia conseguir dormir em paz sabendo que a casa dela tava destruída. E a Momo fala que esse lugar era muito especial que eles tinham que cuidar, né? Então sempre que ele quisesse era só ele vir pra cá. Então depois de se despedir de todo mundo, a vovó fala que eles vão precisar retribuir esse favor. Só que por hoje ela só ia querer dormir mesmo. Mais tarde a mãe do Gigi tava fazendo ele correr no meio da rua falando que ele era muito lerdo. Ele disse que era perigoso uma mulher fazer isso, mas pelo visto a mãe dele era vida louca, hein? O pai dele até mandou ela tomar mais cuidado. Mas a mulher já tinha até chegado na casa falando que tá na hora da família enjoar de consertar isso aqui. Aí quando vai ver, eles se assustaram quando viu que a casa tava construída de novo. E a testuda da Momo aparece pedindo pra eles falarem embaixo porque a vovó tava dormindo. Quando chegou a hora de ir pra escola, o Gigi fala que ele se transformou no olho maligno várias vezes, mas ele não fez nada de errado. E que sabe lá o motivo, mas parecia que eles dois estavam se divertindo bastante com isso. E a Momo fala que é só ele pedir ajuda se alguma coisa acontecer. E depois de cortar o assunto, o Gigi queria saber se ela tava gostando de algum garoto. Pela reação dela, eu acho que a resposta tá mais do que óbvia, né? A mina até se engasgou de susto, mas tava fingindo que tava super normal com essa pergunta. E na hora, várias garotas se aproximam pra saber por que ele tinha sumido todo esse tempo. Tava o Gado Supremo atacando de novo, pedindo desculpa pras fofuras dele. Quando uma mina ia dar uma bebida gelada pra ele, o Gonjo até se assustou pensando que ele ia se transformar sem roupa como ele sempre fazia. O olho maligno queria saber que o lugar era esse. E quando perguntam o que ele achou da bebida, ele fala que isso aqui tava muito bom e que ele queria matar essas desgraçadas. Depois de ouvir isso, as meninas quase tiveram um infarto. Mas aí a mina puxa ele dizendo pra ele parar com essas piadas idiota. Pra piorar tudo, o olho maligno não queria voltar ao normal porque essa bebida tava gostosa. Aí quando ele escutou um barulho de apito, o mano foi correndo já que ele ama futebol. O problema é que ele tava usando os punhos pra socar a bola e fazendo o maluco entrar dentro do gol. E a coitada da Momo tava desesperada pra tentar controlar ele. Tava tudo dando errado mesmo, porque todas as bebidas quentes tinham acabado. Dentro da sala de aula o maluco não parava de bater nas coisas. Mesmo ela mandando ele fazer silêncio, o olho maligno tava fazendo careta e teve uma ideia diferente. Simplesmente ele tinha escrito o nome de todo mundo falando que ele queria matar. Quando ela mandou ele calar a boca, o cara tava debatendo com o professor dizendo que ia matar todo mundo desse lugar. Na hora de bater um rango, o cara tava comendo com uma mão como se fosse um bicho. Aí ela até tentou convencer ele a comer com hashi, mas ele era tão desajeitado que precisou usar o poder pra paralisar todo mundo enquanto comia igual um animal. Depois de voltar pra sala, as garotas dizem que o fantasma da bola de ouro deve ter possuído o Gigi. A Momo pergunta que lance bizarro era esse, e quando vai ver era logo a bola do Prota. E tava sendo chamado de fantasma do condomínio e virou o assunto do momento nos grupos. Eu sou uma garotinha tão sozinha, eu só queria um papai. Ai, que delícia, mãe! Passaram! Vai onde que vem, vou tomar no cu de vocês, se fodam vocês! Pô, cara, de novo, cara! Pedro, cara! É, meu parceiro, mais um episódio muito bom chegou ao fim. Agora, se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar em 100 mil inscritos, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.